disponibilizo as aulas para vocês, tá? A aula de ontem já está disponibilizada no YouTube, já assistam lá, né? Tanto a aula de manhã como a aula da tarde. Depois façam o mesmo aí, né? Assistam as aulas de hoje aí, caso você tenha perdido de manhã. Enfim, a aula de hoje vai ser voltada de novo à construção de gráficos. Então, a gente vai continuar falando de construção de gráficos usando os conceitos de derivadas, tá? A ideia aqui é que você aprenda a construir um gráfico sem precisar levar isso e fazer isso computacionalmente. Ou que se você for fazer computacionalmente, você sabe dizer o que está acontecendo. Então, você sabe fazer uma análise de gráfico, né? E aí é que entra a ideia de derivadas, né? Para construir os gráficos. Então, ontem a gente viu uma receita, né? Uma forma de você visualizar como é que você constrói o gráfico. Eu vou repetir aqui os passos, cada uma das etapas, né? Primeira etapa, tu define o domínio, certo? O domínio da função. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, tu vai definir qual o intervalo que a função está crescendo, né? E ou que a função está decrescendo, certo? Então, intervalo de crescimento e decrescimento. Terceira etapa, tu vai calcular concavidade, né? Concavidade ou ponto de inflexão. Tem essas duas possibilidades, tá? Quarto ponto, limites laterais. Mas quando é que eu uso o quarto ponto? Quando a função ela tem restrições no domínio, né? Ou quando a função, você sabe qual é o limite dela, né? Vamos dizer assim, os extremos, tá? Os extremos do intervalo que ela é válida. Certo? Então, é só ali que você calcula o limite lateral. Quinto ponto, você vai encontrar o limite no infinito. Ou seja, você vai construir assíntotas. Tá? Você vai construir assíntotas. Assíntotas aqui... tem alguém querendo entrar aqui? Só um momento. Aqui você vai construir assíntotas. Essas assíntotas são assíntotas verticais. Horizontais, né? Assíntotas horizontais ou oblíquas, né? Também tem essa possibilidade. Ou oblíquas. Tá? E esse daqui, você vai encontrar assíntotas verticais. Certo? Assíntotas verticais. Então, basicamente, o ponto 4 e o ponto 5 é para você construir assíntotas. Enquanto que o ponto 6 são as raízes da função. Então, o ponto 6, tu está definindo onde é que a função ela toca o eixo X ou o eixo Y, né? Basicamente, tu está definindo isso. O eixo Y é até tranquilo, mas o eixo X, você tem que fazer alguma continha para poder determinar isso. Tá? Então, para construir o gráfico de uma função, tu vai simplesmente seguir esses passos. Primeiro, encontra o domínio, determina o intervalo de crescimento e decrescimento, concavidade, limites laterais, limites do infinito, raízes. Pronto. São esses passos que você segue e você constrói o limite ou o gráfico de qualquer função. Tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Vai aplicar essas ideias em exemplos, né? Aqui, aqui é equação diferencial, né? Então, vamos sair aqui da equação diferencial aqui, porque o bichinho, né? A gente tem que botar aqui uma outra coisa aqui. Vamos pegar uma questão aqui para a gente resolver. Vou pegar a questão 12. Espero que não tenha resolvido ainda. Mas a questão 12, você tem aqui f de x igual a x ao cubo, dividido por x ao quadrado menos 1. F de x igual a x ao cubo, x ao quadrado menos 1. Ou vocês preferem outra questão? Pode ser qualquer uma mesmo? Pode ser essa daqui mesmo? Começa com essa aí. Pronto. Então, qual é o primeiro passo? Definir o domínio. Pronto. Então, no primeiro passo, definir o domínio. Qual é o domínio? Dos reais. Os reais. Tem alguma restrição? Tirando um. Somente um? Tirando um. 1 e menos 1, né? Aqui é o quadrado. 1 e menos 1. Tá? 1 e menos 1. Porque aqui tem duas raízes, né? Já que é o quadrado.
Então, vejam que em 1 e em menos 1 tem restrição. Quando você tem restrição, você tem aqui uma assíntota vertical. Tá? Então, você tem a assíntota vertical. Tanto em 1 como em menos 1. São duas assíntotas verticais. Eu respondi essa questão, não? Não sei se eu respondi essa questão. Né? Mas podia ela ontem, não? Deixa eu ver se eu respondi. Foi ela ontem ou se foi outra. Rapaz, olha que eu respondi ela ontem. Tem uma coisa que eu não lembro? Professor, se não foi essa, foi uma parecida. Foi uma parecida, né? Não, vamos pegar outra, cara. Vamos pegar outra aqui. Vamos pegar uma mais fácil aqui, ó. X dividido por x mais 1. Tá? Depois a gente constrói pega uma mais difícil. Porque se já tinha respondido, tá lá no canal do YouTube lá, que vocês conseguem assistir lá. E aí vocês observem lá. X dividido por x mais 1. Tá? X dividido por x mais 1. De novo, faz a mesma coisa, define domínio. Domínio aqui, obviamente, x tem que ser diferente de menos 1. Né? Depois de fazer isso, vem na segunda questão, segundo passo. Qual é o segundo passo, pessoal? E aí, galera, qual é o segundo passo? É os intervalos? Os intervalos. Como é que a gente faz para calcular os intervalos de crescimento e decrescimento? E aí, galera, como é que a gente faz para calcular os intervalos de crescimento ou decrescimento? É com derivadas, professor? Com derivadas, né? Então, a tua f' de x, aqui tu deriva a tua função. Aqui tem qual é o nome disso aqui? Uma fração, né? Então, você deriva a primeira, que é 1, vezes a segunda, x mais 1, menos a primeira vezes a derivada da segunda, que é 1, dividido por que tem embaixo ao quadrado. Né? Isso aqui vai ficar x mais 1 menos x mais 1 menos x, dividido x mais 1 ao quadrado. Né? Obviamente, em cima vai ficar 1, e aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado. Não vai, não? X mais 1 ao quadrado. Né? Então, tua f' de x foi algo do tipo 1 sobre x mais 1 ao quadrado. E agora, o que é que eu faço? O que é que vocês acham que eu tenho que fazer agora? Depois de você calcular a derivada, você iguala a derivada a zero. Tá? Você iguala a derivada a zero. Esse passo aqui é extremamente importante. Você iguala a derivada a zero. E aí, você vem a zero vai ser igual à derivada que a gente acabou de encontrar. Né? Aí, o que significa dizer isso? Significa dizer que 1 é igual a zero. Né? Aí você se pergunta, isso é verdade? Não. Não, né? Então, logo, você não tem pontos de mínimo ou de máximo. Não tem pontos de mínimo ou máximo. Ou inflexão, tá? Mínimo, máximo ou inflexão. Você não tem esses pontos. Certo? Por quê? Porque não tem raiz que respeita a derivada ali. Você não tem. E aí, você se pergunta, e agora? O que é que eu faço? Vamos lá, de novo. Quanto é a derivada? A derivada é 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Você está vendo que esse cara aqui está ao quadrado? Se eu pegar um número negativo aqui para x e substituir, o resultado aqui for negativo, se esse resultado for negativo, está ao quadrado. O resultado negativo ao quadrado é positivo. Então, não importa o que é que vai acontecer com a tua função. Ela está sempre o quê? Crescendo, não é? A derivada, ela sempre é positiva. Nesse caso aqui, ela é sempre positiva. Para qualquer valor de x.
né? Ou, uma forma mais matemática para você escrever, você tem que a f' de x é maior do que zero para todo x. Para todo x, contanto que x seja diferente de menos 1, né? Porque, afinal, está lá assim. Tá claro para vocês isso aí? Tá de boas isso aí? E aí, galera? Vocês entenderam? Sim, né? E aí, vamos lá. Vamos ver o restante aí, dando continuidade. Bom, ponto 3 não faz. Por quê? Porque não tem ponto de mínimo ou máximo. Então, ponto 3 você pula. Tá? A função está sempre crescendo. Bom, ponto 4, limite lateral. Aí você calcula o limite lateral em torno de quem? Olhando para cá, em torno de quem você vai calcular o limite lateral? Menos 1. Menos 1, né? Em torno da restrição do domínio. Então, você vai calcular o limite lateral em torno de menos 1. Menos 1 à direita da tua f de x. Quanto é f de x? X sobre x mais 1. X sobre x mais 1. Né? E aí, tu vai calcular isso. Isso aqui vai dar menos 1 à direita. Aí, se eu colocar aqui menos 1, a direita de menos 1 tem 0,9, né? Então, isso aqui daria menor do que 1. Menor do que 1, obviamente, e daria positivo, né? Daria 0,1, mais ou menos, aqui, essa soma. Certo? E aí, como dá positivo, ficaria algo do tipo 0,1, né? 0,9 dividido por 0,1. É isso mesmo, né? E aí, tu pode pegar esse cara aqui e olhar que você vai ter algo do tipo... que vai ficar em torno de quantos aqui? Se x sobre x menos 1. Isso aqui eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa. Esse é o limite de x que tende a menos 1 pela direita, de 1 sobre 1 mais 1 sobre x. Eu só analiso esse 1 sobre x, né? Esse 1 sobre x aqui, quando x tende a menos 1 pela direita, isso aqui dá 0,9. Fica pior. Melhor pensar dessa forma aqui mesmo. Você pode chamar u igual a x mais 1. Daqui você tira que x é igual a u menos 1, né? Quando x tende a menos 1, o u tende a 0. Então, vai ser 0 pela direita ou 0 pela esquerda. Tá. Então, você teria aqui, basicamente, o limite de x tendendo a 0 pela direita, né, que é o menos 1. Quando for menos 1 aqui pela direita, você teria 0 pela direita, de u menos 1 sobre u. Isso aqui dá a mesma coisa, seu limite de 0 pela direita, né, de 1 menos 1 sobre u. Isso aqui não é x, né? Aqui é u, né? Você mudou. Isso. Aí, esse cara aqui, obviamente, como é 0 pela direita, esse cara dá positivo, só como ele está negativo aqui, aí fica negativo. Tá? Então, isso aqui vai dar menos infinito. Aqui, como é 0 pela direita, é isso mesmo. Professor, isso mesmo. Oi, pois não? É porque é o limite de menos 1 tendendo para a direita. Aí eu pensei que, tipo assim, o x mais 1 vai ficar um número positivo. Isso. E o de cima vai ser um número negativo tendendo a 1. Aí vai ser um número negativo tendendo a 1 dividido por um positivo tendendo a 0. Isso. Aí por isso que ficaria menos infinito. Isso. Corretíssimo. Você tem toda a razão em pensar assim. Né? E aí você pode fazer a mesma coisa aqui que a gente acabou de fazer com o limite de x tendendo, ou com u tendendo a 0 pela esquerda, né? De 1 menos 1 sobre u. Como é pela esquerda, isso aqui dá negativo. Negativo com negativo dá positivo. Isso aqui vai ficar mais infinito. Tudo bem, pessoal? Deu para todo mundo entender, né? Até aí? Tá de boas, né? É calcular o limite, né? Que a direita de menos 1 é positivo, né? Negativo, menos infinito. A esquerda de menos 1, vou botar aqui, isso aqui é menos infinito.
à esquerda de menos 1, x tendendo a menos 1 pela esquerda, de x sobre x mais 1, isso aqui é mais infinito. Tá? Você faz uma análise, né, para ver como é que ficaria esses sinais aí. E basicamente você tem isso. E aí, no quinto ponto, limites no infinito. X tendendo a mais infinito, x sobre x mais 1, né? E o limite de x tendendo a menos infinito, de x sobre x mais 1. Tá? Esse daqui é fácil entender que esse resultado é 1, e aqui também é fácil entender que esse resultado é 1. E aí, todo mundo concorda comigo? O que é que vocês acham, pessoal? E aí, galera, o que é que vocês acham? Acho que o senhor tem razão. Por quê? Como x está tendendo a infinito, aquele 1 ali de baixo vai ser quase que irrelevante. Né? Você pega 100 dividido por 101. É basicamente a mesma coisa de ser 100 dividido por 100. Né? Vai dar aproximadamente 1, os dois. Dá para pegar aquela ideia das potências, né? Que 1 viraria x elevado a 0. Aí o x elevado a 1, que é o maior, seria o relevante. É. Exatamente, dá para pegar as ideias das potências. E a sexto passo, calcular as raízes. Ou seja, você vai dizer qual o valor que x, essa expressão aqui é igual a 0. Né? É fácil observar isso, que é quando você tomar x igual a 0. Né? E quando x for igual a 0, a f de 0 é igual a 1. Todo mundo concorda com isso aqui? Todo mundo consegue enxergar isso aqui de boas? Eu não, me perdi nesse último passo, o que aconteceu? Como é que a gente faz para encontrar a raiz de uma função? Como é que a gente faz para encontrar a raiz de uma função? Ó, f de x é igual a x mais 1. Quando se fala em raiz da função, é onde o gráfico toca no eixo x. É onde o gráfico toca no eixo x. Ou seja, você está dizendo que a tua f de x é igual a 0. Tá? Se tua f de x é igual a 0, significa dizer que x sobre x mais 1 é igual a 0. Certo? Do valores onde x sobre x mais 1 é igual a 0. Isso só acontece, obviamente, quando x for igual a 0, não é? Isso. Pronto. Se você pegar, então, na tua função aqui, quanto é f de 0 na tua função? Não, é 1 não, né? É 0, né? F de 0 é 0, né? 0 dividido por 0 mais 1, não é isso? Por que eu botei que aqui era 1 mesmo? Eu tô sem entender. Isso aqui é 0, foi mal. Você tem razão. Pronto. Então, ele passa pela origem, 0, 0. E aí, vamos lá. Vamos juntar as coisas num canto só. Ele é sempre crescente. A função é crescente. Primeira coisa. Crescente. Então, para qualquer intervalo que você tenha, né, você traçar uma reta, colocar o ponto menos 1, que é onde tem uma assíntota vertical, ela é crescente sempre. Certo? E aí, vamos colocar isso, essas ideias, no gráfico. A gente traça aqui as retas. Eu vou botar aqui essas retas aqui em vermelho. Né? Então, tá aqui uma primeira reta. Aqui a segunda reta. Tem que estar de forma perpendicular, essas retas. Coloco os pontos principais. Aqui é x e aqui é y. Vou colocar esses pontos principais aqui em preto. Né? Ou pontos aqui no eixo x. Né? O primeiro deles é em menos 1. Por que é em menos 1? Porque em menos 1 você tem uma assíntota vertical. Então, você coloca aqui, ó. Esse cara aqui não pode tocar nesse cara aqui. Não pode, para baixo ou para cima. Você não tem nenhuma outra assíntota vertical. Você não tem pontos de máximo ou de mínimo. Então, você não coloca. O único ponto que tu vai ter é esse 0, 0 aqui na origem aqui, que é da raiz. Isso aqui é raiz. Então, aqui é o ponto 0, né? Então, aqui tem a raiz. Existe mais alguma coisa? Aí tu vai olhar, olha aqui pro limite. Olha o limite lateral, o limite do infinito, no caso, né? É 1.
tanto faz ser para menos infinito como para mais infinito. É 1. Então, tu vem aqui, tu colocar um bem aqui, tu vai ter uma assíntota horizontal, tanto para a direita como para a esquerda. Isso em 1. Tranquilo até aí? Todo mundo entendeu até aí? Uhum. Certo. Agora, vamos lá. Qual é o próximo passo que a gente precisa? A gente precisa olhar para a função. Eu sei que a função está sempre crescendo. Então, de alguma forma, ela está indo para... Está aumentando. Né? De alguma forma está acontecendo isso. Vamos olhar os limites laterais. Os limites laterais, quando ele está perto do 1 à direita, ele é menos infinito. Então, ele começa lá no menos infinito. Quando ele está perto do 1 à esquerda, ele começa no mais infinito. Vamos lá. Então, ele começa no menos infinito. Esse cara aqui, ó, tá começando aqui, ó, no menos infinito aqui, ó. O y é negativo. Certo? Então, ele começa a ficar cá. Vai. Passa no zero. Sobe. Passa no zero. Sobe. Mas não passa do 1. Ele faz isso aqui, ó. Beleza pura? Tá claro para todo mundo isso? Sim. Vamos olhar agora do outro lado. O que é que acontece do outro lado? Ele está crescendo, está sempre crescendo. Só que quando você olha para o menos infinito, cadê o menos infinito aqui? Está aqui, menos infinito, ele começa do 1. Então, quando o x é negativo, grande, ele está começando em 1. E ele vai aumentando até chegar perto do 1, à esquerda. E aí, quando você chega perto do 1 à esquerda, você tem... Cadê a esquerda aqui? Aqui no outro, né? A esquerda está aqui, é mais infinito. Então, perto do 1 à esquerda é mais infinito. Então, ele começa aqui perto do 1, chega na esquerda do 1 e sobe. E nunca toca 1. Tranquilo, pessoal? Tá claro? Deu para todo mundo entender? Deu para todo mundo entender, né? Ficou de boas, né? Isso. GeoGebra, vamos lá botar aqui. Só para desencargo de consciência, né? Tirar aqui a prova dos novos aqui. Vamos ver se ele consegue acessar também. Se não conseguir, aí vamos lá o Fran Alpha. Ele conseguiu aqui no GeoGebra. X sobre X mais 1. É o mesmo gráfico que a gente fez. Não precisou usar o computador para fazer isso, mas é o mesmo gráfico que a gente fez. Tranquilo? Né? Ou seja, não é coisa de outro mundo, né? E agora vamos tentar fazer outra questão aqui. Vamos tentar fazer aqui... eu quero essa daqui, ó. Questão 8. Questão 8. F de x é igual a e elevado a menos x ao quadrado. Essa questão aqui é uma questão da distribuição de probabilidade, distribuição de probabilidade normal, né? Distribuição normal ou distribuição gaussiana. É uma função bem interessante essa função. Show de bola essa função. E aí, eu pergunto a vocês, qual o domínio dessa função? Vamos lá, qual o domínio da função? Existe alguma restrição para o valor de x aqui nessa função? Acho que qualquer valor real. Qualquer valor real. Então, você não precisa calcular os limites laterais. É a primeira coisa. Não tem assíntota vertical. Tá? Segunda coisa. Então, lá. Segundo ponto. Intervalo de crescimento e decrescimento. Então, como é que você calcula os intervalos? Crescimento ou decrescimento, né? Vou deixar só assim mesmo. E aí, como é que você faz para calcular? Você deriva a função. Quanto é a derivada daquela função, hein? Quanto é a derivada da função exponencial? Não lembro, não.
Eu não sei qual é o motivo da graça, tu não lembra, eu acho. É de nervosismo. Ah, agora isso aí eu aceito mais. Vai ficar elevado a 2x. É eu elevado a x ao quadrado, a derivada de a função Euler, função exponencial, a própria exponencial. Aí você multiplica pela derivada do argumento. Quanto é a derivada de x ao quadrado? 2x. Como tem negativo lá, fica menos 2x. Então, isso aqui vai ficar menos 2x Euler elevado a menos x ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Todo mundo tá claro para todo mundo? Tá de boa? Todo mundo aqui? Espero que sim, né? Espero que tenha dado para todo mundo entender. Aí vamos lá, vamos ver um negócio aqui bonito aqui. Um negócio interessante. Se você pegar agora, olha, vamos pegar a derivada igual a zero. Se você fizer isso, você vai ter menos 2x elevado a menos x ao quadrado igual a zero. Tá? Esse cara aqui, tu pode estar multiplicando, pode passar para o outro lado dividindo, né? Porque ele é diferente de zero, para qualquer valor de x. Né? Então, você pode simplesmente cancelar ele aqui. Então, vai ficar algo do tipo menos 2x igual a zero. Isso só é verdade se x for igual a zero. Tá? Beleza pura, pessoal? Professor, repete, é que eu não sei se caiu ou foi o senhor que caiu, só que eu não escutei a última frase, não, os últimos Pronto, você tem isso aqui. 15 minutos. E elevado a x ao quadrado igual a zero. Não tem nenhum valor onde e elevado a menos x ao quadrado seja igual a zero. E elevado a menos 1, por exemplo, é 1 sobre e. Isso aqui é diferente de zero. E elevado a menos 2 é 1 sobre e ao quadrado. Isso aqui é diferente de zero. E assim por diante. Não tem nenhum número que você possa levar a colocar um expoente no e e dizer que esse expoente é igual a zero. Né? Não que o expoente seja igual a zero, né? Que o resultado seja igual a zero. Tá? Como ele é diferente de zero, isso aqui é diferente de zero, você pode passar para o outro lado dividindo. Certo? Aí zero dividido por isso continua sendo zero. Por isso a gente pode dizer que 2 vezes x é igual a zero. Tudo bem? Tá claro? Tudo bem. Né? Óbvio que x é igual a zero. Né? Para poder isso aqui ser verdade, né? Certo? E aí você encontrou, então, um ponto, né? Onde você pode ter um ponto de mínimo ou máximo. Mas vamos ver o que é que acontece. Você coloca aqui o zero, você tem aqui a derivada. A derivada é igual a menos 2x elevado a menos x ao quadrado. Tá? Veja que esse cara é sempre positivo. Você concorda comigo que sempre é positivo? E aí, galera? Todo mundo concorda? E que sempre ao quadrado ali. Nem tanto por isso. Se você tiver elevado a menos x, isso aqui também sempre é positivo. Isso aqui é maior que zero. É porque Euler é sempre positivo, aí ele é elevado a qualquer valor, não vai ficar negativo. Euler elevado a qual? Quando ele é elevado a um valor negativo, na verdade é 1 sobre ele. Que dá positivo. Ah, entendi. Tá? Então, sempre é positivo. Aí eu não preciso me preocupar com ele, eu só preciso me preocupar com esse cara aqui, ó. Tá? Que eu vou colocar até em outra cor aqui, para poder deixar registrado aqui, que a minha preocupação é com esse cara aqui. Se o x for negativo, negativo com negativo, dá negativo. Né? Negativo com negativo dá negativo, não, dá positivo. Então, ao lado esquerdo do zero é positivo. A função está crescendo. Ao lado direito do zero, o que é que você tem? X é positivo, só que tem esse negativo aqui. Vai ser negativo. Então, o que é que você espera que aconteça aqui com essa função? Tem uma concavidade para baixo. Ainda é zero. Que a concavidade seja para baixo, né? Que a concavidade seja para baixo. Por quê? Porque ela está crescendo e depois ela decresce. Porque ela tem uma concavidade para baixo. Tá? E aí, como é que eu faço para mostrar essa concavidade? Terceiro passo. Você pega aqui o f' de x, escreve. Isso aqui é igual a menos 2x elevado a menos x ao quadrado. E agora tu deriva novamente, né? A derivada segunda dessa função vai ser igual a menos 2x
Não, é igual a derivada da primeira, E elevado a menos 2, menos x ao quadrado, mais, no caso, repete a primeira, vezes a derivada da segunda, menos 2x elevado a menos x ao quadrado, né? E aí, isso aqui vai ficar igual a menos 2e elevado a x ao quadrado, menos 4, dá menos com menos, dá mais, 4x ao quadrado, e elevado a menos x ao quadrado. Isso é a derivada segunda. Aí tu pega aquele ponto que tu encontrou na derivada primeira, né? Que é esse ponto aqui, substitui na derivada segunda. E aí f duas linhas de 0 vai ser igual a menos 2 mais 0. Né? Esse cara dá 1, esse cara dá 1, esse cara dá 0. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 4 é 0, né? E aqui ficaria simplesmente menos 2. Ou seja, deu um número negativo. Se deu um número negativo, a parábola é para baixo. Se a parábola é para baixo, você tem um ponto de máximo. Tranquilo, galera? Todo Isso é mundo só para entendeu? confirmar mesmo, né? É só para confirmar. Só para seguir os passos. Que às vezes você tem a derivada igual a 0, mas ela pode ser que não seja um ponto de mínimo ou máximo, e sim um ponto de fricção. Aí você deriva duas vezes e mostra que a derivada segunda é igual a 0. Entendeu? E agora tem um quarto passo que a gente pula. Por que a gente pula o quarto passo? Não tem nenhuma restrição no domínio. Não tem a restrição do domínio. Quinto passo, limites laterais. Não, limites no infinito, né? X tendendo a mais infinito. De E elevado a menos x ao quadrado. Né? E o limite de x tendendo a menos infinito. De E elevado a menos x ao quadrado. E aí, pessoal, quanto é que vocês acham que dá esse resultado aqui? Mais infinito, todos dois. 0? 0. Porque vai ficar para baixo, não é infinito, então. Vai ficar para baixo. Vai ficar 1 sobre E elevado a x ao quadrado, não é? Isso, foi o que eu quis dizer. Vai ficar para baixo. Então, aqui você pegar um valor positivo ou negativo por x, como está ao quadrado, sempre é positivo. Né? Aí você vai ter 1 sobre 2, por exemplo, né? Euler ao quadrado. 1 sobre Euler a nona. 1 sobre Euler a tanto. Então, no fim das contas, você está dividindo 1 por um número aqui que é muito grande, ou seja, é 0. Beleza pura? Tá claro, Marcos? Acho que é Marcos. Entendi. Entendeu, né? Entendi, E aí, invertido aí. pronto. E o sexto ponto, f de x é igual a e elevado a menos x ao quadrado. E aí eu quero determinar quais são as raízes. Né? E aí, para poder determinar as raízes, eu tenho que dizer qual é o ponto onde e elevado a menos x ao quadrado é igual a 0. Tá? E eu vou dizer simplesmente isso aqui para você. Ó. Não existe. Não existe nenhum ponto onde e elevado a menos x ao quadrado seja igual a 0. E elevado a um expoente qualquer não vai ser 0. E elevado a 0,1, por exemplo, ele não é 0. Né? Isso aqui é diferente de 0. Beleza pura? Beleza. Beleza, né? E aí, eu vou construir o gráfico. Você traça a primeira reta. Faz de novo isso. Traça a segunda reta. Né? Coloca os pontos importantes. Opa, aqui. Coloca os pontos importantes. Aqui é y, aqui é x. Quais são os pontos importantes? Vamos lá, vamos olhar aqui. 0. É 0, x igual a 0 é um ponto importante. Que é o ponto onde tem um mínimo, né? Tá aqui. Então, esse é um ponto importante, 0. Né? X igual a 0. E aí, quando x for 0, você tem a f de x igual a e elevado a menos x ao quadrado. Quando x for 0, você tem e elevado a 0. Então, f de 0 é igual a 1. Né? Então, vem bem aqui e coloca 1. Aí, aqui tem um ponto aqui. Ó. O 0 é importante. O 0 é importante, né? Mas ele está formando um ponto lá no 1. Tá
Então, aqui tem a origem, está formando um ponto lá no 1. Vamos deixar registrado aí. E aí, tem outra coisa que acontece, a gente encontrou, disse que a função está crescendo, chega no 0, ela passa a decrescer. Então, de alguma forma, ela está aumentando até o 0, e depois ela chega a decrescer. Se você olhar os limites agora, que são os limites no infinito, ela começa do 0, quando o x é muito pequeno, né? Ela começa do 0, e quando o x é muito grande, ela vai para 0. Então, ela começa do 0, começa a crescer de 0, cresce até aqui 1, e depois ela desce de novo até o 0. Né? Então, ela faz um negócio assim, ó. Beleza pura, pessoal? Todo mundo conseguiu entender aí? Sim. Ó, e se eu disser para vocês, quem fez estatística vai lembrar disso aí. Isso aqui é Normalmente distribuído. a distribuição normal. E toda distribuição, quando o n é muito grande, né, ela se transforma na distribuição normal. Ou seja, é uma distribuição extremamente importante. E aí você calcula essa distribuição através de uma tabela, né? E aí, quando ela vira uma distribuição, você percebe que a área todinha abaixo da curva, essa área todinha aqui abaixo da curva é igual a 1, né? Só que para isso você precisaria de uma constante de normalização aqui que eu não coloquei. E essa constante de normalização depende do desvio padrão e da média. A média é esse ponto central aqui, tá? Tá por volta desse ponto central aqui, né? O desvio padrão está relacionado em relação a essa altura média aqui, né? Mas isso é outra história, tá? É outra história. E aí você faz uma proporção da área, que aqui vale 5%, aqui vale 5%, aqui vale 10%, aqui vale 10%, né? Enfim, tem teorias em relação a essa função aqui, né? Muito bonito, o sinal não. Eu fico achando impressionante tudo. Tudo, né? Cara. Bom, pessoal, agora eu vou fazer um pouco diferente, tá? Agora eu vou levar uma questão para lá, vou dar para vocês 10 minutos para vocês tentarem fazer, e depois a gente retorna, corrige a questão, certo? Aí, vamos ver aqui uma questão aqui legal para a gente poder fazer. Foi mal. Vou botar aqui essa 18. Não, vou botar uma diferente. Vou botar um monte diferente que tem ali. Quero que vocês façam um gráfico de E elevado a menos x vezes o cosseno de x. Tá? Lembrando, você tem que aplicar os passos. Primeiro passo, domínio da função. Segundo passo, crescimento ou decrescimento. Intervalo de crescimento ou decrescimento, né? São os intervalos. Terceiro passo, concavidade. Quarto passo, assíntotas. Ou, na realidade, os limites laterais, né? Limites laterais. O quinto passo, limites do infinito. E o sexto passo, as raízes, tá? Então, vou dar uma parada na gravação. Vou dar 10 minutos a vocês, para vocês fazerem a questão, e depois a gente volta para corrigir. Certo? A função é essa função aqui, ó, f de x igual a e elevado a menos x vezes o cosseno de x. Tá? Deixa eu parar aqui a gravação aqui um momentinho.